Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Aqui quem fala novamente é Maadne, da Casa de Oração. E nesta manhã gloriosa, abençoada que o Senhor pôde nos dar, eu quero te deixar uma palavra. Quero deixar uma palavra para a sua casa, quero deixar uma palavra para a sua alma. Amém? A palavra que eu quero deixar para você nesta manhã encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 1 e do versículo 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Aqui nessa palavra, vamos ver a simples e humilde atitude e a oração de Neemias. Quando ele pergunta para o seu irmão como estava o restante do seu povo, como estava o muro de Jerusalém, quando ele faz essa pergunta, creio que ele queria ouvir uma resposta de felicidade. Estão todos bem, o muro continua edificado. Porém, não foi esta notícia que ele teve. A notícia que ele teve foi: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Só que logo em seguida nós vamos ver a atitude que nos chama a atenção. A atitude de Neemias que vem nos ensinar. E ele disse: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele acaba de ouvir uma notícia ruim, uma notícia triste, a qual ele entristeceu, ele esteve angustiado, ele esteve lamentando, ele teve que sentar, ele chorou por alguns dias. Mas logo ele levantou, jejuou e orou ao Deus dos céus, clamando. Então, assim, qual tem sido a sua atitude diante as circunstâncias que te cercam? Quando você tem uma notícia que não te agrada, quando você acaba vivendo o que você não queria estar vivendo, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o nosso posicionamento diante do Senhor nosso Deus? Neemias, ele sentou, ele lamentou, ele chorou por alguns dias, a Bíblia vai nos relatar. Porém, ele levantou, orou e jejuou ao Senhor Deus, pedindo, e ali ele clamou, pedindo para que o Senhor viesse ouvi-lo, para que o Senhor pudesse estender o seu ouvido, inclinar os seus ouvidos, ouvir a oração dele, inclinar os seus olhos para ele naquele momento. Entenda, por mais difícil que esteja a tua situação, por mais que você olhe e fale assim, essa situação não tem resposta, às vezes essa situação só requer um posicionamento seu. Devemos saber nos comportar como cristão, devemos saber nos comportar com fé diante a circunstância, diante a afronta do inimigo, porque o inimigo nesses últimos dias, ele tem nos afrontado, ele vai continuar te afrontando, mas qual é a tua posição diante do Senhor?
Qual é a posição que você vai colocar diante do teu adversário, diante do teu inimigo, diante a este problema, diante a esta adversidade? Qual é a tua posição? Qual é a direção que você vai tomar? Você vai preferir ficar sentada, lamentando, chorando pelos cantos, falando: eu sou coitada, eu sou coitada, para mim não tem jeito, para mim não tem situação, para mim chega, para mim acabou? Ou você vai se posicionar e vai falar assim: eu chorei, eu lamentei, eu estava angustiada, porém agora é hora de eu me levantar, agora é hora de eu jejuar, agora é hora de eu clamar ao Senhor meu Deus, que está a todo instante me ouvindo, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que o ouvido do Senhor não está tampado para ouvir o nosso clamor, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos socorrer. Então entendemos o que é desta palavra também? Que o Senhor está com seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor e as suas mãos estendidas, prontamente para nos socorrer, prontamente para nos ajudar. Então que nesta manhã você venha ficar com esta palavra sobre o posicionamento de Neemias. Neemias, quando ele pede, ele fala assim: esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai também temos pecado. Olha para você ver, aqui ele está, depois que ele se lamentou, depois que ele chorou, ele vai fazer o quê? Ele vai confessar sobre os pecados dos filhos de Israel. Ali ele vai clamar. Então, quando você for clamar, quando você for orar ao Senhor, não tenta colocar um pano, esconder: não, Senhor, isso aqui eu fiz de errado, mas deixa ali. Agora eu quero pedir uma bênção. Eu quero pedir que o Senhor possa me abençoar nessa área. Amém. Você pode sim pedir para que o Senhor venha te abençoar. Mas antes, confessa o teu pecado diante do Senhor teu Deus. Olha, Senhor, eu sou pecadora, eu sou falho, eu errei nessa área, eu te peço perdão. E ali você conversa com Deus, você expõe o que você fez, a sua atitude. Olha, eu sei que essa minha atitude te entristeceu, mas neste momento eu quero orar te pedindo perdão. O Senhor, Ele está com seus ouvidos, seus olhos, suas mãos, tudo ali para nos abençoar, para nos ouvir, nos observando. Então que nesta manhã você venha se posicionar em oração, posicionar em questão de jejuar. Jejua o Senhor teu Deus. Eu não consigo jejuar, jejue. Jejua pelo Senhor teu Deus. Clame por Ele. Não se prostre, não se curve diante a esse problema. Não se prostre, não se curve diante da afronta do inimigo. Não deixa que o inimigo venha crescer sobre você. Antes que o inimigo venha tentar se mostrar ser gigante diante da tua face, mostre para ele o tamanho do Deus que você serve. Diga: ei, inimigo, você pode até ser grande, mas maior é o Deus que eu sirvo. Maior é o Deus que eu tenho buscado, que eu tenho clamado todos os dias. Então que você fique com essa palavra, se posicione em oração, se coloca na brecha do Senhor para o Senhor te usar, se confesse para o Senhor teu Deus e entenda que a oração tem muitos seus efeitos. A oração, ela vai aonde a tua mão não vai. A oração, ela chega aonde a tua mão, seus pés não chegam. Então fique com essa palavra e se posicione em oração. Amém? Aqui eu quero agradecer por você ter dedicado o seu tempo para ouvir esta palavra. Que o Senhor possa estar te abençoando. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua casa. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho. Que o Senhor te abençoe e que a presença do Altíssimo, a presença do Eterno esteja contigo por onde quer que você andar. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo e fique com Deus.